Olá, mais uma aula de matemática e a nossa aula de hoje é sobre o segundo caso de equações incompletas, ok? Equação segundo grau, se liga aí, do tipo ax² mais c igual a zero. Antes, não esquece de ir aí e se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para notificar, assim você fica sempre atualizado de novos vídeos. Pegou o seu caderno? Pegou o seu lápis? Vem comigo para essa aula, vamos lá! Bom, estamos aqui com uma equação incompleta, uma equação segundo grau incompleta do tipo que, olha lá, qual é o coeficiente que está faltando? Exatamente, o b. Então, é uma equação do tipo que b é zero, certo? E como é que eu resolvo esse tipo de equação? Primeira coisa que você vai observar é que nela aparece somente um x. E se você só tem um x numa equação, o que é que você faz? Isola esse x, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui. Olha aqui, isso aqui é uma equação segundo grau, você observa porque o x está elevado ao quadrado, tá? E nota que o seu coeficiente A é 4 e o coeficiente C é menos 64, que é o termo independente. Cadê o coeficiente B? É aquele que está multiplicando com x, o que está multiplicando com x elevado a 1. Então, você observa que ele não aparece aqui. Então, é uma equação incompleta, ok? Do tipo que b é zero. Quantos x você está vendo aqui nessa equação? Apenas um. E o que é que eu faço para descobrir o valor dele? Isola ele, tá? Então, vem aqui, ó, isola o teu 4x2 e vai ficar como? Menos 64 para o outro lado, 64 positivo. 4 dividindo, você vai ter x² é igual a 64 dividido por 4. Você então encontra que x² é igual a 16. E aí eu pergunto a você, que número ao quadrado dá 16? Você já deve estar gritando aí em casa, é o 4, é o 4, é o 4. Tudo bem, 4 ao quadrado, 16. Mas será que é só o 4 positivo? Quanto é que dá o menos 4 ao quadrado? Isso, dá o quê? 16 também. Então, veja, o meu valor do x aqui, ele pode ser tanto o menos 4 ou o mais 4. Concorda comigo? Então, teria duas soluções para essa equação, que eu diria duas raízes para essa equação. Mas como é que eu vou representar aqui a solução dessa equação? Você vai fazer o seguinte, numa forma prática, a gente tira esse quadrado e do outro lado coloca mais ou menos a raiz quadrada de 16. Porque assim você encontra quais são as raízes dessa equação. Por que o mais ou menos? Porque esse número ele pode ser positivo ou negativo. E se eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado dá 16, é só fazer a raiz quadrada de 16. No caso, você vai ter aqui, deixa eu puxar para cá, ó. Você vai ter então que x é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 16 é quanto? 4. Tranquilo? Perceba o seguinte, eu encontrei duas soluções aqui. Essas soluções, como você viu no vídeo anterior, eu vou chamar de x' e x²'. Então, x' seria quem? O mais 4. Bota só o 4, não precisa colocar o mais. E o x² seria o menos 4. Então, você teria aqui menos 4. Duas soluções para essa equação, tudo bem? Então, você tem aqui que o seu conjunto verdade é menos 4 e 4. O que é que você precisa prestar atenção? Para não esquecer de colocar esse mais ou menos aqui na frente, tá? Talvez você deve estar se perguntando, mas professor, quando eu resolvo uma questão com o teorema de Pitágoras, que eu estou encontrando o valor da hipotenusa, eu não coloco esse mais ou menos. Por que você não coloca? Porque no triângulo o comprimento tem que ser positivo. Né? Então, não tem esse negócio do mais ou menos quando eu estou resolvendo, pelo teorema de Pitágoras, para achar o lado de um triângulo. Mas aqui, o seu conjunto universo é o conjunto dos números reais. Então, esse x ele pode ser tanto positivo como negativo. Tranquilo? Vamos para o exemplo 2. Neste segundo exemplo, temos novamente uma equação incompleta do tipo que b é zero. Perceba que temos o coeficiente a aqui, que está multiplicando x², ele vale 3. E o termo independente, que é o coeficiente c, que é o 9.
Novamente, não aparece aqui um termo do primeiro grau, que seria o que está multiplicando com o x, porque o b é 0. Tudo bem? Olha para a equação. Quantos x você está vendo ali? Apenas 1. Então, é só isolar esse x. Vamos lá. Você vai ter o que aqui? 3x ao quadrado, mais 9. Do outro lado, menos 9. 3 dividindo, vai ficar como? Menos 9 dividido por 3. E aí você tem o quê? X ao quadrado igual a menos 3. Certo? Lembra do exemplo 1? Vamos tirar esse quadrado aqui. Deixa eu puxar para cá. Tiro o quadrado e do outro lado, ó, mais ou menos, raiz quadrada de menos 3. Por que eu fiz isso? Eu quero saber que número ao quadrado dá menos 3, tá? Então é só fazer a raiz quadrada de menos 3, coloca mais ou menos aqui na frente, porque esse número pode ser positivo ou negativo. Porque quando eu tenho um número positivo ou um número negativo elevado ao quadrado, o resultado vai ficar positivo, não é isso? Independente do sinal. Então veja, agora eu faço uma pergunta a vocês. Raiz quadrada de menos 3. Opa, qual é o índice aqui? Par. É o índice par. Você aprendeu desde o 7º ano que se o índice é par e o radicando é negativo, não faz parte do conjunto dos números reais, né? Faz parte do conjunto dos números imaginários, que é o conjunto de números complexos, que você estuda lá no 3º ano do ensino médio, tá? Mas não é o nosso foco aqui. Chegou aqui, ó, raiz quadrada do número negativo não faz parte do conjunto de números reais. Por quê? Porque se eu perguntar a você que número ao quadrado dá menos 3, ora, um número ao quadrado dá negativo? Não tem, né? Então, veja, aqui eu vou dizer, então, que eu não tenho solução real. Esse x aqui, nesse caso, ele não pertence aos reais por causa desse menos aqui. Tudo bem? Então, como é que fica o teu conjunto verdade? Vazio. Se não tem solução, ele fica vazio. Então, você pode colocar dessa forma aqui, ou coloca as chaves, ó. Coloca as chaves sem nada dentro, tá? Porque é vazio. Então, são as duas formas de você representar o seu conjunto vazio. Então, essa foi a nossa aula sobre resolução de equações incompletas do tipo que b é 0. Não deixe de assistir a próxima videoaula, ok? Sempre aqui no nosso canal. Até a próxima!